Os ecos do universo. De início, vamos com um pouquinho de mitologia. Após ter sido libertado de Saturno e vencer junto com Plutão na Guerra dos Titãs, Netuno foi consagrado o deus dos mares. Segundo a mitologia, os terremotos e tsunamis que aconteciam aqui na Terra eram causados por conta dele, que quando se sentia contrariado, espetava o seu enorme tridente nas profundezas dos oceanos, fazendo a Terra tremer. E aí, Marco, hoje no Ecos do Universo nós vamos falar sobre um dos gigantes gelados do Sistema Solar, o último em distância do Sol, Netuno, planeta conhecido aí por sua coloração azulada, quarto maior planeta do Sistema Solar, com muitos mistérios que nós vamos investigar, até com uma possível chuva de diamantes no seu interior. Então, vamos lá. A primeira coisa, sempre que a gente tem que partir é da sua descoberta, né? Assim como Urano, Netuno também não foi um dos planetas clássicos, aqueles planetas a qual já se conhecia antes mesmo da Era Comum, né? Descoberto pelos gregos, que é o caso dos 6, né? Ou melhor, 5, porque em algum tempo a Terra ainda não era considerada planeta. Então, já se tinha conhecimento das estrelas errantes, né, de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Porém, Urano e Netuno são os planetas modernos, vamos dizer assim, né? Eles vieram a partir da descoberta do telescópio. Porém, Netuno foi o primeiro e único, por enquanto, né, planeta descoberto por meio de cálculos matemáticos e não por observação direta, como aconteceu com Urano. O mais legal é que esses dois últimos planetas, né, eles são de observação bem difícil, não é mesmo, Rodrigo? Você precisa ter um telescópio bastante potente, um céu bem limpo, com baixíssima poluição luminosa, que é um problema muito grave hoje em dia nas observações do céu. Mas o que eu acho muito louco é isso de você ter feito uma previsão, podemos dizer assim, né? Uma vez que é feita a partir de cálculos matemáticos, então quer dizer que a matemática foi quem revelou Netuno antes mesmo dos telescópios. Antes de ser feita uma observação, foi feita uma previsão que, por conta de algumas variações gravitacionais, explica pra gente como é que foi que rolou isso aí, Rodrigo. Quando a gente fala de observações com a olho nu, né, vamos dizer assim, sem o uso de um telescópio, nós podemos observar até um limite de magnitude 6, né? Quanto maior é o número, né, quanto mais positivo é o número na escala de magnitude, mais tênue é o brilho do astro. Enquanto Mercúrio, Marte estão ali dentro ali de uma faixa do visível para a gente, né? Eles estão inferiores a esses 6, tanto Urano quanto Netuno tem uma magnitude aí de 6,5, 7, então são praticamente invisíveis a olho nu. Há No quem limiar, diga, né? bem no limiar, há quem diga que consegue observar Urano e Netuno, não vou julgar, talvez a gente tenha aí uma média, né, de magnitude aí que a maioria das pessoas não consigam ver, mas deve ter uns super-humanos aí, alguns astrônomos aí que conseguem, né? Eu não consigo, eu não tenho essa habilidade de observar olho nu algo que está com um brilho tão difícil. E como você falou, Marco, com a poluição luminosa hoje, muitas estrelas que estão nesse limite, mesmo que seja um pouco abaixo, 5,5, 5,8, já são muito difíceis de observar pela própria ofuscação, né, das luzes artificiais, né? E falando de Netuno, no século XIX nós tivemos um trabalho em conjunto num observatório de Berlim, na Alemanha, de dois astrônomos, Urbain Le Verrier e John Colt. Eles perceberam que a órbita de Urano tinha alguma perturbação né, gravitacional inexplicável. Então sugeriram a existência de um outro planeta por ali e efetuaram alguns cálculos. E nesses cálculos eles conseguiram estimar ali uma órbita, e aí em 1846
o Leverrier enviou suas previsões para o observatório e o Johann Gale ele confirmou a existência de Netuno quase que na posição exata da previsão. Uma vez que é feito por previsão, ainda poderia ter algum errinho ali experimental, alguma coisa de observação de dados, mas que após a confirmação, aquele ponto na qual estava previsto passou a ser melhor observado e com isso os ajustes foram feitos e cada vez foi maior, aprimorada a precisão da posição de Netuno. E isso daí aconteceu no metade ali, meados do século XIX, e hoje já estamos aí com diversas observações feitas até mesmo fora da nossa atmosfera, então a gente tem um pouco mais de informação. E o que a gente sabe sobre esse planeta que está tão longe da gente? Bom, Netuno é o 8º planeta do Sistema Solar, desde o rebaixamento de Plutão em 2006, é também o último planeta, orbitando o Sol a cerca de 30 unidades astronômicas, né? Ou seja, 30 vezes a distância que a Terra orbita o Sol, cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. E enquanto o planeta Terra leva apenas um ano para orbitar o Sol, né? Ou seja, completar uma translação, completar uma volta inteira ao redor do Sol, Netuno leva 165 anos. Além disso, ele tem um diâmetro de aproximadamente 49.500 quilômetros, sendo o 4º maior planeta em tamanho, mas o 3º mais massivo, superando Urano, tendo uma densidade maior, então, obviamente. Muito louco pensar, né? É claro que cada vez que o planeta está mais distante do Sol, o seu raio aumenta. 165 anos terrestres para uma volta do planeta Netuno em torno do Sol. Para ele completar um ano netuniano, não sei se esse seria o gentílico do planeta, mas uma vez que a gente passou a observar com mais detalhes a superfície, ou até mesmo, não diria talvez a superfície, mas as primeiras camadas atmosféricas, acredito que ela seja bem, bem destoante da nossa. Uma vez que é um planeta aí gasoso, congelado, existem algumas classificações aí que são bem diferentes do nosso planeta Terra, né, Rodrigo? Com certeza. Netuno ele vai ter uma composição majoritariamente gasosa, né, apesar de ter um núcleo com uma crosta ali em volta de gelo, e lembrar que gelo não necessariamente é gelo de água, né? Nós temos a condição de um fluido em estado sólido, isso é definido como gelo, né? A questão é que nós temos aqui na Terra abundância em gelo de água, mas isso no sistema solar tem que ser bem específico, né? E a atmosfera de Netuno, com essa coloração azulada, né? Ela vem do metano, né? Que tem em grande quantidade, mas também, né? Muito mais, aliás, com uma quantidade muito maior aí dos gases elementares do sistema solar e praticamente do universo, vamos dizer assim, né? Que são os dois elementos mais leves da tabela periódica, o hidrogênio e o hélio. O problema é que os ventos lá são os mais fortes do sistema solar, chegando a incríveis 2.100 quilômetros por hora. Para você ter uma ideia, um furacão aqui na Terra, que já é um fenômeno extremamente complicado, não passa aí de 300 quilômetros por hora. Então, 2.100 quilômetros por hora é algo realmente absurdo. E o metano, que também é responsável pela coloração azulada em Urano, não é mesmo? Então, é como se os dois planetas que estão nos confins ali do sistema solar compartilhassem esse aspecto azulado e até mesmo essa composição em comum, né? Eles compartilham disso. Talvez até seja por aquela ideia de que quanto mais distante do Sol você tem um tipo de componente mais frequente, enfim, são coisas que precisam de mais estudos, se é que talvez até já exista alguns estudos falando sobre isso, né? As distribuições desses elementos conforme o raio dos sistemas solares aí, na composição dos planetas. E dessa forma, a gente já
tem esse conhecimento bastante aprofundado, digamos assim, do planeta Netuno. Sabemos a sua coloração e, consequentemente, sabemos aí a sua composição, temos noção dessa velocidade, mas a gente conseguiu mandar alguma coisa em loco, Rodrigo? A gente tem alguma sonda, alguma coisa entrou na sua atmosfera, ou foi só uma passagenzinha distante, aquele flyby? A única missão que chegou perto dele foi a Voyager 2, aquela que tem o disco de ouro, né? E que também visitou Urano, né? Só que um pouquinho tempo depois, lembrando que Urano fica pouco antes, né, de Netuno, ali por volta de 1989. E nessa passagem ele revelou alguns detalhes bem legais do planeta que até então não eram tão claros, né? Como, por exemplo, os anéis, que são bem finos e escuros, né? Pela questão da refletância da luz solar que tem ao redor do planeta. Além disso, ainda conseguiu observar 6 novas luas. Se você observar o catálogo de luas, é interessante ver que em alguns nomes, né, aparece ali a, o astrônomo, né, que fez parte, e algum deles aparece a sonda, né, como por exemplo a Voyager, que fez aí a descoberta dessas 6 luas de Netuno. E é interessante também que foi descoberta uma mancha, né, uma grande mancha escura em Netuno, que é muito semelhante à mancha vermelha de Júpiter, né, aquela que dá um grande detalhe, só que aquela de Júpiter ela parece ser muito mais estável, porque ela já dura mais de 300 anos. Essa mancha de Netuno ela já é um pouco, provavelmente, né, um pouquinho mais frágil, porque ela desapareceu algumas observações depois. Você comentou com a gente, Rodrigo, das luas, que depois até da passagem da Voyager a gente conseguiu ter mais alguns detalhes. Tem alguma que seja de grande relevância, que componha o sistema Netuno de uma forma um pouco mais relevante? Conta pra gente. Tem alguma coisa que seja interessante revelar sobre as luas de Netuno? Acredito que a mais relevante, né, pelo menos para os astrônomos, tem sido Tritão, né, a maior das luas, né, e ela é uma das poucas luas em que se verificou uma atividade geológica ativa, né? É muito parecido com o que tem aqui na Terra, né? Por isso a gente fala até o nome geológico, né? Geológico a gente fala de Uhum. estudo da Terra, mas quando você tem os planetas gasosos, tanto Netuno quanto os demais, né? Júpiter, Saturno e Urano, se analisam muito as suas luas. E Tritão tem esse destaque pela presença de alguns geysers, né? Que vão lançar aí alguns líquidos para cima da atmosfera, que no caso são nitrogênio líquido, né? E o mais curioso é que ele orbita Netuno na direção oposta à rotação do planeta, o que sugere que ele talvez seja um asteroide ou um corpo celeste que foi capturado ali do cinturão de Kuiper, né? Que é esse cinturão de corpos gelados que ficam ali nas proximidades da órbita de Netuno. Vale também dizer que a órbita de Netuno ela teve uma grande influência no rebaixamento de Plutão, porque uma das definições de planeta é que o corpo celeste deveria varrer a sua órbita. O que significa na prática, né? No caminho orbital que ele faz ao redor do Sol, não deve existir nenhum corpo, né, de tamanho relevante ao seu corpo, né, de forma que atrapalhe gravitacionalmente o movimento, os movimentos, né? E Plutão, ele de certa forma atravessava a órbita de Netuno e isso faz com que ele tenha uma certa instabilidade. E pela grandeza, né, Netuno é extremamente maior do que Plutão, e a órbita é muito mais estável, então ele é como se ele tivesse varrido a órbita, né? Então essa lua Tritão foi capturada possivelmente, né? Ela foi descoberta em 1846 por William Lassell, alguns dias depois da descoberta de Netuno. Talvez por conta do seu tamanho, né? Que é de cerca de 2.700 quilômetros de diâmetro, né? Apesar do frio extremo, esse caso geológico aí que a Voyager verificou
talvez traga grandes questionamentos e grandes oportunidades de estudo para os astrônomos aqui da Terra. Ainda voltando para o planeta Netuno, eu queria te fazer uma última pergunta, né? Você tem dito aí pra gente, até nos episódios que a gente falou de Júpiter, de Saturno, que eles são gasosos. Na semana passada nós falamos de Urano, e similarmente, Netuno, na verdade, ele é chamado de um gigante gelado. Isso por que que acontece? Qual que é a variação de ser um gigante gelado e não um gasoso, como os grandões aí do sistema solar, os maiorais? Boa pergunta, Marco. Na verdade, Netuno e Urano eles vão ser classificados como gigantes gelados, porque justamente nós tentamos classificar os planetas como diferentes, encontrando seus padrões, na verdade, né? Onde temos ali as classes de telúricos, os gigantes gasosos e os gigantes gelados, né? Diferentemente de Júpiter e Saturno, que eles, pelo menos até aonde nós conhecemos, é composto majoritariamente de gases e tem um volume bem alto e uma massa, né, compatível ali com uma densidade gasosa, e um núcleo muito provavelmente inexistente ou muito pequeno. O Netuno e Urano têm certas camadas ali, né, um núcleo envolto de gelo, daí o termo gelado, né? Então, enquanto Júpiter e Saturno são quase totalmente gasosos, nós temos Urano e Netuno com uma atmosfera composta aí com grande quantidade de gases, mas temos também ali algumas regiões internas, né, tanto o núcleo quanto uma crosta nesse núcleo, que são congelados, né? Então, nós temos uma variação dos planetas gasosos, né? Entre eles também há uma diferenciação interessante. Bem, então, conforme você disse, Rodrigo, Netuno é um planeta cheio de extremos, né? A gente tem ventos ultra rápidos, luas com geysers de nitrogênio, até próprio Tritão é um satélite que condensa mais de 90% de toda a massa de tudo que orbita o planeta, e pensar que tudo isso aí começou novamente, né, voltando para o início do bloco, com um cálculo matemático. Começou a previsão através de uma distorção gravitacional observada através de cálculos de Urano, não é mesmo? E desde que foi descoberto, né, só em 2011 que Netuno completou sua primeira órbita de 165 anos, desde sua descoberta aí no dia 23 de setembro de 1846. Além disso, é muito legal destacar que, assim como Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, não é o planeta mais quente do sistema solar, Netuno, que é o planeta mais afastado do sistema solar, também não é o mais frio. É interessante por dois motivos. Primeiro, que nós temos uma alta incidência, né, de radiação sendo proporcional à distância, então Urano receberia mais calor externo. Porém, o planeta Netuno tem no seu núcleo uma fonte de calor e fazendo com que a temperatura do planeta aumente pelas próprias condições internas, né? Então, Netuno não é o planeta mais frio do sistema solar, apesar de ser o último, né? O planeta mais frio do sistema solar foi o planeta que a gente conversou semana passada, que é o planeta Urano. E falando em curiosidades, Netuno pode sim ter chuvas de diamantes por lá. Pois é, cientistas acreditam que nas profundezas de Netuno, onde a pressão é milhões de vezes maior do que na Terra e as temperaturas são mais altas, o metano presente na atmosfera é quebrado, liberando átomos de carbono, que são as origens, né, do diamante e também do carvão, e eles se reorganizam em cristais de diamantes. Esses cristais caem como uma verdadeira chuva sólida em direção ao planeta. Claro que não daria para ver essa chuva acontecendo, porque ela está
ela estaria acontecendo sobre camadas gasosas densas e muito provavelmente inacessíveis. Mas alguns experimentos aqui na Terra já conseguiram simular esse fenômeno em laboratório, reforçando a hipótese. Você comentou sobre Netuno não ser o planeta mais frio do Sistema Solar, perdendo o posto aí para Urano. Ele não é o corpo celeste mais frio nem no seu próprio sistema. Dando uma olhadinha aqui num almanaque que eu tenho sobre o Sistema Solar, Rodrigo, eu encontrei uma curiosidade sobre Tritão, a Lua que a gente estava comentando há pouco, e aqui diz que Tritão é o corpo mais frio conhecido no Sistema Solar. Então, pensa comigo, Netuno, ele está lá no final, ele não é o planeta mais gelado, mas ele abriga em sua órbita, aprisionado ali, pode ser pela questão que for, talvez ele foi ali aprisionado pela nuvem de asteroides externos ali fora, né? Mas Tritão é o corpo celeste mais frio do Sistema Solar. Ele chega a temperaturas aí mínimas de menos 238,5 graus Celsius. Imagina uma friaca dessa? Será que a gente aguenta colocando um casaquinho? E não por acaso eles supõem, né, que esse objeto possa ter sido capturado do cinturão de Kuiper, né, que é o lugar mais frio aí do Sistema Solar que a gente tem nas proximidades, né, do Sistema Solar, aliás, né, porque no último episódio, inclusive, a gente discutiu, né, sobre o tamanho, né, a dimensão do Sistema Solar, e aí a gente falando apenas do que a gente tem de conhecimento dos corpos celestes, dos objetos, mesmo que pequenos, né, eles se encontram nessa fronteira de corpos, né, de cometas e asteroides que fazem aí o cinturão de Kuiper, que é uma parte ainda mais afastada do Sistema Solar. E aproveitando que você citou as fronteiras, Rodrigo, eu já aproveito aqui para encaminhar para o nosso final de bloco, aqui dos Ecos do Universo, na qual a gente falou sobre o Sistema Solar, falou sobre Netuno, que fecha o Sistema Solar, e, bem, completamos então, assim, todos os 8 planetas do Sistema Solar, né? Não poderia fechar de maneira mais brilhante, né, como falando de Netuno, que foi encontrado através de cálculos matemáticos. Isso sempre vai me encantar de uma maneira muito, muito grandiosa, sabe? Muito legal de imaginar que algo foi previsto matematicamente.